Estados Unidos, eles usam essas plataformas como instrumento da sua política externa. Então, por exemplo, quando foi para derrubar o Evo Morales em 2019, do nada surgiu 50 mil contas no Twitter para fazer críticas ao governo, para estimular aquela onda de derrubar o governo. E difundir a mentira dada pela OEA que a eleição foi fraudada. Hoje em dia a gente tem todas as provas que a eleição de 2019 na Bolívia não foi fraudada. E deram um golpe de Estado, mataram gente pra caralho, torturaram gente, arregaçaram e por aí vai. Aí seria como? Proibir a rede, atrapalhar? Como seria? Não, mas aí escute só. Aí tem essa dimensão geopolítica. Tem o terceiro elemento que é de manipulação do povo brasileiro. Gente, não acreditem em mim. Podem ir no Google. Facebook facilitou o crescimento da extrema-direita. O Facebook e as suas plataformas, entre 2015 e 2019, impulsionaram conteúdos de extrema-direita no Brasil e no mundo. Então, assim, se a gente hoje tem uma desgraça do Bolsonaro, que é negacionista, aí tem vê esses negócios do nada, assim. Tipo assim, porra, a gente sempre tomou a BCG, né, pô? Nunca reclamou e tal, sempre foi de boa. Tá aí, pronto. Inclusive, uma coisa que funcionava no Brasil, a vacinação. A vacinação funcionava no Brasil, tá ligado? Pá, tudo certo. De repente, antivacina, e não pode tomar vacina, e negacionismo. Isso foi as redes sociais promovendo esse conteúdo de extrema-direita, anti-vacina, anti-ciência, anti não sei o quê. Então, assim, a gente teria um Bolsonaro sem o papel do Facebook e do YouTube? Eu acho que não. Mas como é que faria? Não tinha? Não, aí calma. Isso que eu quero saber. Não, primeiro a gente tem que entender o problema. Vai. Esse é o problema. Como é que se faz? Primeiro, política tributária. Então a gente tem que estimular com que essas empresas, em primeiro momento, a gente tem que ter uma política de remessa de lucros. Então, ao invés de você enviar 100% do lucro para fora, você vai ter que obrigatoriamente investir em empresas aqui. Inclusive do próprio ramo da tecnologia e da comunicação. Então, em vez da Netflix enviar seus bilhões que ela arrecada no Brasil para fora, ela vai ter que reinvestir no Brasil no mínimo 50%. Então, lei de remessa de lucros, que é uma pauta histórica, inclusive, da época do presidente João Goulart, que foi derrubado com o golpe de 64, patrocinado pelos Estados Unidos, para não ter aprovado essa lei e não reduzir a quantidade de grana que os monopólios gringos que estão aqui mandam para lá. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, um programa estratégico de parceria do governo com as universidades para a criação e apoio de empresas brasileiras de telecomunicação. A gente tem que ter plataformas próprias nossas com processamento de dados nossos. Desenvolver nessas empresas uma política preferencial para o crescimento delas. Então, aumenta a tributação do Google e reduz a tributação para a empresa nacional. Eu não sei como funciona isso, mas tem algum outro país que consegue tributar o Google, assim? Sim. Tem? Tem, a China, por exemplo. Aí e o Google funciona lá de boa? Funciona. Eu não só tô, tem que usar o VPN, né? Para acessar, mas funciona, assim, tem lá. Só que a galera não liga, porque é isso, tem o WeChat, tem as redes deles e por aí vai, tá ligado? Então, veja, aí você tem uma política de você estimula a produção nacional e vai, em paralelo, tributando a de fora para desestimular ela, porque isso é política econômica. Você aumenta a competitividade do nacional e tira do monopólio estrangeiro. E vai criando plataformas públicas a partir de universidades, inclusive empresas públicas. Eu acho que a gente precisa voltar a ter uma Telebrás. A telecomunicação não pode ficar sem ter uma empresa pública estratégica para garantir essa proteção de dados no plano nacional e impedir a manipulação para que um país que sempre teve vacina, de repente, apareça um banco de maluco anti-vacina. Ou então, a nova agora, na semana, tava o Monark e Companhia Limitada e encheu a internet dizendo que é de boa ver e armazenar pornografia infantil. Tipo assim, mesmo, que porra é essa? Tá ligado? Tem que ter uma regulação nisso. Não pode não, pô. A galera tá fazendo propaganda dizendo que é de boa ver e armazenar pornografia infantil. Não, isso tem que ser cortado, pô. Eu sei que a internet hoje tá uma terra sem lei do caramba, mas eu me preocupo pra caramba com essa regulamentação, porque depende de tá na mão de quem, entendeu? Assim. A sensação que o cara tem é que, beleza, hoje o cara pode jogar ao teu favor. Eu digo, teu sou eu. Ao meu favor, de tipo, eita, pô, eu penso como esse cara, ele tá regulamentando isso que eu gosto. Mas amanhã pode ser que não seja mais, e aí a parada pode desandar de um jeito que você fica totalmente no controle do Estado, que pode estar na mão de um dia de Jones, outro dia de Miguel, outro dia de Raquel, outro dia... Eu exemplificando. A lei, pô. Porque, por exemplo, racismo é crime. Sim. Tá ligado? Tu ficar dizendo que negro é fedorento e deve voltar pra África é crime. Não, falou... Então pronto, é isso. Violência sexual, estupro é crime. Tá ligado? Pornografia infantil é crime. Essas então, questões assim, essas questões aí que você está falando agora, tem esse lado, né, que realmente é crime e tudo isso, mas a questão também de rastrear, porque a pessoa faz isso lá, ela sendo um perfil dela, não sendo um fake, lógico, não ficaria também muito mais fácil de rastrear essas pessoas e puni-las? Então, assim, Carlinhos, o que eu vejo assim, que é minha principal
argumento assim, que eu fico imaginando é... Primeiramente, você falou em relação à produção nacional, né? De redes sociais e tudo mais. Assim, a opinião minha, eu nem sei, né? Isso aí teria que ver com dados, papel. Se realmente valeria a pena investir nesse tipo de área, sabe? Assim, só uma questão para saber, porque a gente tem outros potenciais no Brasil. Mas caso a gente invista, não seria, sei lá, de uma forma incentivar produtores, no caso, vamos dizer... Quem trabalha com redes sociais, com criação de novas redes sociais a partir de investimento, assim, por digital, essas coisas, em gente que trabalha na área, do que uma plataforma unificada de controle, sabe? Porque, assim, isso, o que me deixa com medo é, por exemplo, assim, o que Gabriel falou é tipo, um dia é Jones, mas outro dia é o Bolsonaro. Pode ser o Bolsonaro no outro dia. E, assim... Será que um Bolsobook seria legal? Porque, assim, você ter esse controle... Alguns problemas que tu tá falando, eu sei que são problemas de internet que a gente vai ter no mundo todo, né? Porque, querendo ou não, a gente tá vivendo na era da internet. Então, que é uma experiência ainda, né? O controle de dados, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Aquela que os caras pegaram esse controle de dados e, pô... O Snowden denunciou isso. Influenciou, né? Na campanha de Trump e tudo isso. Isso aí você pode ter a questão ética e da lei, assim, de ser, porra, aqueles dados eram para ser confidenciais, né? Então, como tu mesmo tinha falado, uma questão de procurar colocar as leis para funcionar no mundo da internet, mas a criação de uma rede social unificada, com controle interno, isso é meio que um pouco que me assusta, né? Porque, assim, é uma visão minha, uma opinião, assim, fica difícil por exemplo, de confiar em políticos, independente do lado do que Estado, for. né? Então, assim, do Estado. Então, como é que eu vou poder saber que numa rede social eu não vou poder xingar o Bolsonaro e não acontecer nada comigo? Essa questão da liberdade de expressão. Boto fé. Isso é um limiar muito grande, sabe? Não, eu acho que é uma boa questão. Mas, Rafa, tu confia nos políticos dos Estados Unidos? Não, Mas tuas redes sociais estão na mão deles. Então, tá ligado? É isso, galera. Assim, as redes sociais não são livres. Elas estão na mão. Assim, o Edward Snowden, pra quem não conhece, era um cara que trabalhava na NSA, que é uma agência de espionagem dos Estados Unidos, e ele denunciou a manipulação e espionagem das redes sociais, inclusive espionando a presidente Dilma, a primeira-ministra da Alemanha na época, Angela Merkel, e por aí vai. Então, assim, hoje, essas redes sociais, elas não estão na mão do Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg é o atravessador do problema. Até porque boa parte dessas empresas, elas dependem de contratos bilionários com o próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? Então, assim, elas não vão negar o uso de dados para a política externa dos Estados Unidos, porque elas não vivem... Inclusive, esse negócio do empreendedor que criou o negócio nada é mentira, viu? A Apple, o Facebook, o Google, todos eles nasceram imbricados com o Departamento de Estado a partir de encomendas de defesa e do complexo aeroespacial, que é público. A NASA e por aí vai, são órgãos públicos do governo dos Estados Unidos. Então, veja, a primeira coisa, nossas redes sociais já estão na mão de políticos. Agora, são políticos gringos. São políticos de outros países que, inclusive, influenciam, por exemplo, o Brasil deve ser o único país do mundo petroleiro em que a gasolina é um absurdo. O que é um país petroleiro? É um país que tem petróleo interno autossuficiente pra gente pagar uma mixaria na gasolina, tá ligado? A gente tem petróleo bruto suficiente e poderia ter capacidade de refino pra produzir todo o petróleo nosso. O Brasil é um dos únicos países do mundo petroleiro. Eu acho que o único. Eu não afirmo que é o único, porque eu não sei qual é o preço da gasolina na Arábia Saudita hoje. Mas eu sei como é no Irã, eu sei como é na Venezuela, eu sei como é no México, por aí vai. Então, assim, são os únicos que tem isso. Agora, veja, por que nas redes sociais, por exemplo, não circula como deveria o assunto de quem tá controlando os postos de pré-sal hoje? Lembra, gente, os postos de pré-sal, que ia ser o futuro do Brasil, que é não sei o que, lá. Dentre outras coisas, é porque boa parte das empresas que hoje tomam conta do pré-sal são empresas dos Estados Unidos, da Noruega, da China e da União Europeia como um todo. Então, assim, é do interesse deles programar o algoritmo para eventuais denúncias, textos, críticas e reflexões sobre a venda do pré-sal circularem menos. Sabe? Então, assim, acho que essa é a primeira coisa. O que é que eu quero? Desprivatizar a coisa, porque hoje está privatizado, é privado, nas mãos das empresas monopólios do Estado dos Estados Unidos. O que é que a gente precisa? Primeiro, a proposta governativa do PCB é uma proposta com poder popular, com participação decisiva da população trabalhadora, da sociedade civil, dos movimentos sociais, da melhor inteligência da universidade. Então, assim, a gente cria um conselho
de comunicação, que vai responsável pela regulamentação do setor, ligado ao que é lei, velho. E aí, aqui não tem muito segredo, não, assim. Posso fazer piada com uma pessoa que tem síndrome de Down? Veja, eu acho de extremo mau gosto. Eu acho que você, inclusive, deve ser processado depois, mas isso não é crime. Então, se não é crime, tá ligado? Faça. Agora, assim, isso é uma merda. Eu espero que você seja processado. Eu vou torcer pra você ser processado e eu vou falar mal de você, porque... Consequência social. Né? Exatamente, é isso. Mas não é crime. Agora, veja, né? Pornografia infantil é crime. Exato. Então você não pode fazer apologia. Torou, acabou. Porque se a gente entra num debate de liberdade de expressão irrestrita, a liberdade de expressão vira Deus. E só quem pode tudo, segundo a Bíblia, é Deus, tá ligado? Sim. Então, assim, é muito claro um controle, uma regulamentação clara. Porque qual é a dificuldade hoje? Hoje, inclusive por causa de lobby, a gente não tem regulamentação clara. O que é uma viagem? Porque, por exemplo, na Coreia do Sul, o povo gosta muito, né, da Coreia do Sul e tal, não sei o quê. Na Coreia do Sul, para a empresa de streaming entrar lá, ela tem uma cota de produções nacionais que ela tem que cumprir. Para ter um cinema funcionando, ela tem cotas de produção nacional que ela tem que cumprir. Se um filme, inclusive, quiser gravar na Coreia do Sul, ela tem cotas que ela tem que cumprir de profissionais, de locação, ou seja, é regulamentado. Uhum. A produção cinematográfica é regulamentada. O Brasil é um dos poucos países que é uma banda voa da desgraça. Então aí vem Netflix, aí vem a Amazon, aí vem a HBO, e não tem cota funcionando de porra nenhuma, aí não tem obrigação de contratação de mão de obra local, de produção local, de como fazer, Aqui, inclusive, aqui é o paraíso dos liberais. Porque aqui não tem regulamentação de porra nenhuma, como deveria. Agora, vá, por exemplo, gravar um filme na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na China, pra você ver que tem cota de produção nacional, de conteúdo nacional pra tudo. Idem na Europa, percebe?